Jim Carrey, ele fala assim: eu gostaria que todo mundo tivesse todo o dinheiro e fama no mundo para saber que isso não resolve todos os problemas da sua vida. Não quer dizer que se nós aceitarmos a Jesus e receber o Espírito Santo, tudo na nossa vida vai ser perfeito. Não, não é isso que a Bíblia diz. Mas ele falou que aquele que beber dele nunca mais terá sede. A geração, entre aspas, mais livre da história da humanidade é a geração mais depressiva, ansiosa. Por que nós somos vazios no nosso interior? Existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Nós não temos substância em nós mesmos para viver uma vida sem Deus. Assim como um peixe fora d'água não sobrevive, nós, fora de Deus, estamos mortos em nosso interior. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem absolutamente nada que possa nos preencher. Para de colocar sua felicidade no futuro, você pode ser feliz no presente. Pessoas que foram tão bem sucedidas nos seus ramos e nas suas áreas, que eram conhecidas ao mundo inteiro, tinham todo o dinheiro do mundo, que poderiam comprar qualquer coisa. O Michael Jackson não tinha uma casa, ele tinha um castelo. Ele tinha um castelo, ele tinha um parque temático no seu quintal. Amy Winehouse era milionária, tinha vendido milhões de CDs ao redor do mundo. Robin Williams também milionário, conhecido, famoso, cheio de dinheiro. E se a nossa sociedade diz para nós que dinheiro, poder e fama ou prazer é tudo isso que nos traz felicidade, o que está acontecendo aqui? Por que essas pessoas que são um exemplo para a nossa sociedade, daquelas pessoas que chegaram lá, aonde é esse lá? Não sei, mas chegaram no sucesso, chegaram naquilo que o nosso mundo fala para nós, que é onde todos devemos chegar para que sejamos felizes e completos e plenos. Então o que há de errado nesse mundo? O que há de errado quando as pessoas em que milhões e milhões de pessoas se espelham como exemplos de sucesso e felicidade estão cometendo suicídio, estão se drogando, estão se chapando para fugir da realidade? Porque os entorpecentes nada mais são que isso, onde a realidade sua, onde a sua vida é tão difícil que você prefere fugir da realidade entrando numa viagem dentro da sua cabeça. O que há de errado no mundo onde todo o dinheiro do mundo, um castelo, milhões de dinheiro no seu banco, toda a fama no mundo, o reconhecimento do mundo inteiro não é o suficiente para trazer felicidade? O que há de nos saciar como seres humanos? O que estamos todos nós buscando? Por que há esse sentimento de vazio no nosso interior? Todos nós estamos buscando por algo. Todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Todos nós estamos, e tem uma frase muito interessante que eu já li na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que diz assim: Life, liberty and the pursuit of happiness. Vida, liberdade e a busca da felicidade. Isso está na Declaração de Independência dos Estados Unidos, que começou como uma colônia, e quando buscou e lutou pela sua independência, eles colocaram isso lá na declaração. Todos os cidadãos americanos têm o direito de vida, liberdade e a busca pela felicidade. Então eu te pergunto, o que você está fazendo aqui essa noite? O que você busca? O que você corre atrás? O que você está buscando para que você encontre a sua felicidade? E vale lembrar que a gente sempre coloca isso é uma coisa que a Karina me falou acho que talvez mais de uma década atrás, mas eu ainda lembro que ela falou. Ela falou assim, para de colocar sua felicidade no futuro, você pode ser feliz no presente. O que nós estamos colocando como objetivo, como meta, para que nós alcancemos a felicidade? Para que a gente busque essa plenitude, para que a gente busque preencher esse vazio do nosso interior, preencher aquilo que às vezes a gente nem sabe o que é. Às vezes eu vejo a sociedade fazendo perguntas, na verdade procurando respostas para perguntas que ela nem sabe fazer. Se você perguntar para um adolescente, para um jovem, para um adulto, o que você deseja, o que vai te fazer feliz? Você vai perguntar para 100 pessoas e você vai receber 100 respostas diferentes. Então o que há de errado com nós? O que há de errado com o ser humano? Porque se fosse dinheiro, se fosse fama, se fosse poder, se fosse reconhecimento, essas pessoas estariam felizes. Essas pessoas estariam realizadas. Toda a lista da Forbes lá, todo mundo estaria super feliz, ninguém estaria consumindo nada, ninguém estaria tentando fugir da realidade, ninguém estaria tentando cometer o suicídio ou sequer cometer o suicídio mesmo.
Mas para a gente entender algumas coisas, a gente precisa ver o que Deus tem a falar à humanidade. Para a gente entender o propósito de algo, a gente tem que voltar à sua origem. Isso eu peguei do pastor Luciano Subirá e faz todo sentido. Se nós estamos procurando sentido na nossa vida, o nosso propósito, eu queria que vocês virassem suas Bíblias em Gênesis capítulo 2. É o primeiro livro da Bíblia, deve ser as primeiras páginas. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Lembrando que Deus criou Adão e Eva, colocou eles no jardim e fez um paraíso. Deus deu todo tipo de árvore, Deus deu tudo, toda abundância na terra, e eles comiam do fruto e comiam das árvores e eram felizes, não precisavam de nada. Eles comiam, bebiam, dormiam e se alegravam e andavam com Deus e conversavam com Deus face a face. Aí no versículo 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis, a palavra de Deus nos diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então aqui a gente começa a entender algumas coisas. Por que nós somos vazios no nosso interior? Por que nós estamos nessa busca incessante pela felicidade, onde dinheiro não preenche, onde a fama não é suficiente, onde a gente consegue conquistar grandes coisas na nossa vida, mas a nossa felicidade está sempre um passo além? Esse versículo explica muita coisa. Deus, quando Ele fala alguma coisa, Sua palavra é tão plena, Sua palavra que não passa, ela é eterna. Foi através da Sua palavra que o universo foi criado, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele estava falando de uma morte, mas de uma morte em plenitude. O ser humano, a partir do momento que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não morreu fisicamente naquele exato momento, mas instantaneamente ele morreu no seu espírito. Então por que nós vivemos hoje numa das gerações, entre aspas, mais livres da história da humanidade? Porque hoje não tem regras, não tem direita e esquerda, não tem certo e errado, você é o que você deseja ser, você pode fazer o que você deseja fazer. A geração, entre aspas, mais livre da história da humanidade é a geração mais depressiva, ansiosa e está cometendo suicídio na história da humanidade. Então nós estamos todos na busca pela felicidade. Eu cresci em igreja, sou filho de pastor, e eu me lembro de algo que o meu pai, o pastor Lorival, sempre falava, e aquilo ficou comigo desde criança. Sempre falava isso. Ele fala assim: existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Só Deus pode preencher o vazio no nosso interior. Então, quando nós estamos analisando casos de grandes pessoas, grandes celebridades, grandes nomes na nossa geração que chegaram ao ápice do sucesso, ao ápice de tudo que eles conseguiam conquistar aqui na terra, e ainda assim não estavam plenos, não estavam satisfeitos e acabaram morrendo uma morte horrível, sozinhos em seus quartos escuros, nós entendemos que são aspectos espirituais e não físicos. O que você busca na sua felicidade? Aonde você busca a sua plenitude? Aonde você busca preencher este vazio no seu interior? Quantas pessoas aqui que eu não falo que estão nesse exato momento em depressão? Estão ansiosos pelo dia de amanhã? Tem tudo, tem uma família, tem comida na mesa, passou crise, está tudo bem em casa financeiramente, tem seu trabalho, tem basicamente tudo que você precisa para viver uma vida confortável, mas estão infelizes porque talvez o seu espírito continua morto. Um outro ator, comediante, Jim Carrey, ele fala assim: eu gostaria que todo mundo tivesse todo o dinheiro e fama no mundo para saber que isso não resolve todos os problemas da sua vida. Então, quando nós estamos falando desse rio de Ezequiel 47, a gente começa a entender que não se trata apenas da restauração de Israel, não se trata apenas da restauração do povo de Deus, se trata da restauração do nosso interior que morreu, uma vez que a gente saiu da presença de Deus, uma vez que a gente pecou contra Deus. Porque afinal, o que é pecado, senão aquilo que nos separa do nosso Criador? No dia que comerdes do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. E morremos espiritualmente. Tem um pastor que fala que nós não temos substância
em nós mesmos para viver uma vida sem Deus. Assim como um peixe fora d'água não sobrevive, assim como um pássaro fica aprisionado sem os céus abertos, nós, fora de Deus, sem o Espírito Santo, estamos mortos em nosso interior. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem absolutamente nada que possa nos preencher, senão o Espírito Santo de Deus que é derramado sobre aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Você se sente morto no seu interior aqui essa noite? Você tem vivido uma vida depressiva, uma vida vazia, buscado felicidade em outras coisas? A palavra de Deus está falando com nós aqui hoje, dando respostas para muita gente na sociedade. Se o mal do século é depressão, ansiedade e suicídio, por que é que a gente não retoma o que as Escrituras falam sobre uma vida em plenitude? Por que a gente não ouve as palavras de Jesus? Eu queria ler para vocês de João capítulo 7, versículos 37 e 38. Isso aqui foi profetizado milhares de anos antes de Jesus Cristo. Aí quando Jesus Cristo chega na terra, ele está ali, vivendo seu ministério, e a Bíblia diz lá em João 7, 37 e 38, quando Jesus mesmo disse: no último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode exaltar o nome de Jesus por isso. Aqueles que creem em Jesus, do seu interior rios de água viva fluirão pelo poder do Espírito Santo. É porque a questão é que nós só vemos o mundo naquilo que é visível e palpável. Nós enxergamos a realidade somente aquilo que nós podemos tocar ou sentir com a nossa pele ou com os nossos olhos veem. Mas eu que um dia fui alcançado pela graça de Deus lá em 2013, tive um encontro com Jesus e vi que tudo aquilo que eu acreditava foi de fato confirmado como real. Eu entendi que aquilo que comanda o universo é aquilo que é invisível. O que criou o universo é a palavra de Deus, que é intangível. O que comanda o nosso mundo, o que comanda a nossa vida, tudo que nós vemos e sentimos e podemos tocar, um dia começou lá no espiritual. Mas nós continuamos vivendo a nossa vida como se o físico fosse o mais importante e o físico comandasse todas as coisas. Mas Deus está falando aqui de coisas invisíveis, intangíveis, mas que se nós não atentarmos para a palavra de Deus e nós não buscarmos nele a plenitude da nossa vida, nós continuaremos mortos em nosso interior, em depressão e ansiedade, buscando preencher a nossa vida com coisas fúteis e passageiras, do pó que ao pó voltará. Será que é isso que nós temos vivido? Qual é o evangelho que nós cremos? Um evangelho que preenche? Uma palavra que alimenta a nossa alma? Ou nós temos buscado o preenchimento das nossas vidas em coisas fúteis? Aí Jesus fala em parábolas, em poesia divina: aquele que vir até mim e beber de mim nunca mais terá sede. Aquele que tiver eu dentro dele nunca mais terá necessidade. Não quer dizer que se nós aceitarmos a Jesus e receber o Espírito Santo, tudo na nossa vida vai ser perfeito. Não, não é isso que a Bíblia diz. Infelizmente a gente tem ouvido muito desse evangelho triunfalista aí por outros lugares hoje, né? Que se você aceita Jesus, tudo na sua vida vai dar certo, você vai ser milionário e tal. Jesus não falou isso. Mas ele falou que aquele que beber dele nunca mais terá sede. A Bíblia diz, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não quer dizer que nós podemos sair voando por aí. Nesse contexto que Paulo escreveu isso, ele estava passando grandes tribulações, grandes ofensas, foi preso, foi chicoteado, fugiu pela sua própria vida. Paulo só não foi morto pela graça de Deus antes, porque eventualmente ele acabou sendo morto sim. Mas ele falou: se eu tenho Deus na minha vida, se eu tenho Jesus, eu tudo posso suportar naquele que me fortalece. O meu interior está preenchido, não importa a circunstância da minha vida, eu estou satisfeito, porque Deus vem para que a gente tenha vida em abundância. Ele está falando à sua igreja aqui essa noite: se você deseja ter o seu interior preenchido pelo Espírito Santo aqui essa noite, venha até Jesus e beba, glorifique o nome de Deus aqui essa noite, porque Ele está falando com nós. Aleluias. O rio de Ezequiel 47 é o mesmo rio de água viva que fluirão do nosso interior quando Jesus falou aos seus discípulos:
Aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. A nossa felicidade não está em coisas externas. A nossa felicidade não está nas nossas conquistas. Não está no tamanho da nossa conta bancária. Não tem nada de errado fazer tudo isso. Tem nada de errado você buscar o sucesso, buscar dinheiro, buscar ter uma vida confortável. Tem nada de errado com isso. Mas existe um conceito na Bíblia que fala sobre idolatria. E o que é a idolatria? É adorar santos e imagens. Tudo bem, pode ser. Mas o conceito principal de idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. Então a gente às vezes colocou o dinheiro acima de Deus no nosso coração. Às vezes a gente colocou fama acima de Deus no nosso coração. Às vezes a gente colocou a nossa carreira, a nossa família, os nossos filhos, nossas conquistas, nossos diplomas. E tudo isso está acima de Deus. E Deus está lá em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar de prioridade do nosso coração. E um pecado que Deus nunca deixou passar foi idolatria. Aí Ele permite a gente criar esses ídolos. Aliás, tem um pastor que eu esqueci quem que é. Ele falava assim: o coração do ser humano é como uma fábrica de ídolos. Nós estamos sempre colocando alguma coisa no nosso coração como o target, o ápice, o objetivo a ser alcançado, para que a gente adore essa criação nossa, que a gente adore o dinheiro, que a gente adore a fama. Mas o primeiro mandamento que Deus deu através de Moisés é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as outras coisas, para que você tenha uma vida em abundância, uma vida em plenitude. Aí muitas vezes a gente está em depressão, a gente está em angústia, a gente está em tristeza, a gente fala, conforme o povo de Israel falou: será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus se esqueceu do seu povo? Muitos de vocês podem estar perguntando aqui essa noite: será que Deus se esqueceu de mim? Porque eu oro e não tenho resposta, eu vou para a igreja mas não estou feliz, eu faço tudo que um crente faz mas eu não estou satisfeito, eu não estou pleno no meu interior, nada me satisfaz nessa vida. E Deus está falando: olha, quem crer em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você tem fé genuína em Deus, um relacionamento com Ele, você certamente será preenchido pelo rio de Ezequiel 47. Se você crer no poder dessa palavra, glorifica o nome de Jesus, exalta o nome dEle, porque Ele vem aqui para que a gente tenha vida e vida em abundância.